criançada! Tudo bem, turma? Espero que todos estejam bem, mas nesse dia de hoje nós vamos agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, tem nos concedido. Obrigado, Deus, por mais um dia. Venha, Senhor, abençoar a cada um de nós, abençoando nossos lares, livrando de todo mal. Amém. Olha que legal! Está observando o ambiente onde eu estou? Na sala de leitura da escola a qual você estuda, a Escola Castro Alves. Olha quanta beleza de livro! Então, essa semana nós estamos fazendo a semana literária. Vocês já assistiram várias histórias, já responderam as atividades. Então, hoje, sexta-feira, 16 de abril, nós vamos para mais uma história. Você vai acompanhar a história, vai observar a leitura dessa história, assistir com bastante atenção, qual o nome do autor, participando, tá bom? Combinado então? Então vamos lá, assistir mais uma história de hoje. E a historinha de hoje se chama As Coisas que a Gente Fala, escrita pela maravilhosa Ruth Rocha e com ilustrações de Renato Morricone, da editora Salamandra. E ela começa assim. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito. Algumas enfeitam tanto que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era nosso recado. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o Filisteu. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso? Meu vaso de ouro e laque, que eu conquistei no concurso de crochê. Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho Filisteu. Pronto, lá vão as palavras. Vão voando e entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entraram pelo ouvido de Dona Felicidade. O Filisteu! Que bandido! Que irresponsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade, vão entrando nos ouvidos de gente de toda idade, e aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade e que é o pai do Filisteu, ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida, inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida.
Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola. Trote no telefone, nem mais pensar. Esquete, milkshake vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido e correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. Que papelão você fez? Me deixou em mau estado, com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolhe essas mentiras que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava na sacola ia guardando. Mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho de mola, mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, 1 milhão de borboletas. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima, não achou a menor graça. Percebeu, calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo, Gabriela ainda era uma menina. Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo, num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava o que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda essa agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão: Foi mentira, foi mentira! Com as palavras da menina, uma nuvem se formou lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou. Caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa antes dela se espalhar. Porque é como eu lhe dizia, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentiras ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente fez. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. E fim. Palma pra historinha, que ela é uma gracinha. E aí, crianças? História legal, né? Acabamos de ouvir. Vamos fazer uma reflexão? Vamos pensar junto, então? A personagem Gabriela quebrou o vaso da sua mãe. E isso fez com que ela contasse algo que não foi muito legal. Que foi uma mentira. E colocou a culpa no filisteu. É legal contar mentira? Não, né? Então, o que Gabriela poderia ter feito naquele momento? Primeiro, ela poderia entender bem o que aconteceu com ela, que quebrou o vaso. Segundo, como ela se sentiu depois de quebrar o vaso. Terceiro, quais as soluções para aquele problema?
Por exemplo, falar para a mãe dela com toda a sinceridade que o vaso quebrou e ela foi a responsável por aquilo. E o filisteu, como será que ele se sentiu com essa atitude da Gabriela? De contar uma mentira ao seu respeito. Ele não gostou, não foi? Tanto que ele procurou a Gabriela e falou para ela com toda a sinceridade dele que aquilo que ela tinha feito não tinha sido legal e que ele não tinha gostado. Tanto que Gabriela tentasse consertar aquele erro. Ela foi fazer isso, foi? Foi, né? Ela se esforçou para tentar consertar aquele erro. Mas a mentira já tinha se espalhado, que ele já não tinha mais como controlar aquilo tudo. Que ela já tinha feito, o que foi feito, foi feito. E agora só tinha as consequências. Então, criança, você já passou por uma situação dessa? Alguém já mentiu para você ou fez algo que você não achou legal? Como você se sentiu? Qual foi a sua reação? E você já mentiu alguma vez assim? A mentira, ela gera uma desconfiança. Quando nós falamos a verdade, gera uma confiança. Por isso, temos que ter muito cuidado, porque as palavras, elas voam. Pensamos muito bem antes de falar e não podemos mentir. Essa foi a nossa história de hoje.